Mais uma vez é hora de fazer uma viagem ao passado distante e obscuro e ver se podemos lançar alguma luz sobre isso. Faremos isso examinando algumas descobertas arqueológicas estranhas e maravilhosas. Eles são achados de todo o mundo e estão espalhados pela história, mas cada um deles é incrível. Disse que existe uma montanha no Tibete que contém uma rede de formações especiais que se estendem até o lago mais próximo. Muitos pesquisadores acreditam que este é um sistema de tubulação artificial, mas, curiosamente, sua origem remonta à era dos Neandertais. Esta montanha fica a cerca de 40 quilômetros da cidade de Dalinga, na região autônoma do Tibete. É chamada de Baigonshan, Montanha Branca. No mundo, ela é mais conhecida pelas maravilhosas formações que estão em seu coração e em seu amplo entorno, são chamadas de Baigon. Este milagre tem sido objeto de discussões controversas por muitos anos. Alguns acreditam que são formações naturais, mas há muitos que têm certeza de que alguém os construiu em um passado distante para drenar o lago. Eles baseiam seus argumentos em resultados de pesquisas, mas há um problema: o misterioso aqueduto deveria ter surgido 150 mil anos atrás. Vestígios de assentamentos ao redor da montanha não têm mais do que 30 mil anos. Então, quem poderia ter construído tubos de metal dentro de uma montanha desabitada? Existem 3 cavernas no sopé do Monte Baigonshan, 2 delas já desabaram e são inacessíveis, mas a maior delas já foi visitada por muitos turistas que vêm à área. A caverna parece ter sido criada artificialmente por alguém. Lá há um enorme tubo de cerca de 40 centímetros de diâmetro que se projeta para fora da rocha. Outro tubo aparentemente oco do mesmo diâmetro entrava na caverna vindo do topo da montanha. Outro veio do fundo da caverna em algum lugar abaixo. Na entrada da caverna, você pode ver vários outros canos com diâmetro de 10 a 40 centímetros. Tudo isso dá a impressão de restos de algum sistema ou mecanismo antigo. A cerca de 80 metros da caverna, o Lago Tossum possui um grande número de canos espalhados pela praia. Eles se estendem de leste a oeste e têm um diâmetro de 2 a 4,5 centímetros. Esses achados arqueológicos são descritos pelo cientista chinês Li Shaolin. A cor de ferrugem inconfundível indica que eles são feitos de metal, e sua habilidade mostra técnicas avançadas de fixação. Quem poderia ter construído um sistema de tubos tão complexo? Apenas aquele que sabia bem o que estava fazendo e por quê. A versão de que tal milagre da engenharia foi criado pelos chineses desaparece imediatamente. Os habitantes do Reino do Meio não podiam construir algo assim há 150 mil anos. Portanto, é simplesmente impossível imaginar que um projeto de construção tão grande e, sem exagero, uma grande obra foi oriunda de qualquer fonte chinesa antiga. Qualquer imperador, durante cujo reinado isso acontecesse, faria com que seu grande feito não fosse esquecido pelos descendentes. Os tubos são outro mistério não resolvido na história da humanidade. Esta descoberta refuta mais uma vez os fatos da história oficial. Onde está a verdade e onde está o equívoco? Talvez haja pessoas entre os leitores que explicarão logicamente a origem do antigo aqueduto. Os lugares pertenceram à cultura Casarabe, que se desenvolveu no sudoeste da Amazônia boliviana no período de 500 a 1400 d.C. Antes da descoberta, havia evidências apenas de locais isolados, pois a vegetação densa dificulta o mapeamento das florestas tropicais. Para encontrar os novos assentamentos, os cientistas usaram uma tecnologia chamada LIDAR, um mapeamento a laser aéreo que funciona disparando feixes infravermelhos de um avião, helicóptero ou drone em direção à superfície e capturando os sinais refletidos. Vegetação removida virtualmente. Método permitiu que eles removessem, virtualmente, a vegetação densa da região, para visualizar a terra e a arqueologia abaixo das árvores. Nossos resultados derrubam os argumentos de que a Amazônia Ocidental era escassamente povoada em tempos pré-hispânicos, dizem os autores no estudo. Em um comentário divulgado junto com o estudo, o arqueólogo Christopher T. Fisher, professor de antropologia na Universidade Estadual do Colorado, nos Estados Unidos, avaliou que os dados apontam para populações densas, paisagens geradas pelo homem, centros com arquitetura monumental e uma complexa hierarquia de assentamentos que podem ser indicativos de sociedades de nível de estado, contradizendo percepções anteriores de que as populações da região eram pequenas e de desenvolvimento limitado. Fisher não participou do estudo. Gestão de água, plataformas e pirâmides. A arquitetura dos assentamentos incluía plataformas escalonadas, sobre as quais havia estruturas em forma de U, montículos de plataforma retangulares e pirâmidescas de até 22 metros de altura.
Também havia uma infraestrutura maciça de gestão de água, com canais e reservatórios. Os resultados indicam, segundo os cientistas, que o padrão de assentamento da cultura Khazarabi representa um tipo de urbanismo tropical de baixa densidade que não havia sido descrito anteriormente na Amazônia. Propomos que o sistema de assentamento da cultura Khazarabi é uma forma singular de urbanismo agrário tropical de baixa densidade, até onde sabemos, o primeiro caso conhecido para toda a planície tropical da América do Sul, dizem os pesquisadores. Os dois assentamentos maiores encontrados pelos cientistas, chamados de Kotoka e Landívar, foram, de acordo com os cientistas, centros primários na rede de assentamentos da cultura Khazarabi, os principais de uma rede de assentamento regional conectada por calçadas retas ainda visíveis que saem desses locais em direção à paisagem por vários quilômetros. Além disso, a presença de plataformas localizadas em pontos estratégicos de algumas das calçadas e em vãos na interseção de calçadas e recintos poligonais sugerem que o acesso a esses grandes locais de assentamento pode ter sido restrito e controlado, acrescentam. Cerca de 35 passagens subterrâneas foram descobertas na área, de acordo com um comunicado do Ministério da Cultura do Peru. Um aspecto que chamou a atenção dos pesquisadores foi a interrelação das passagens. Para a exploração, os especialistas e arqueólogos responsáveis pelo projeto contam com tecnologia de ponta. Eles usaram pequenos robôs com câmeras minúsculas embutidas para garantir uma melhor visualização e poder alcançar as áreas menores e mais remotas do labirinto. Durante as observações, os pesquisadores conseguiram determinar alguns pontos importantes sobre essa desconhecida civilização subterrânea. Por exemplo, estima-se que possa se desenvolver na região dos Andes peruanos. Segundo arqueólogos e outros pesquisadores, essa cultura pode ter dominado grandes extensões de terra ao longo da costa. Além disso, pesquisas mostram que tiveram um impacto significativo em outras cidades vizinhas, possivelmente entre 1300 e 500 a.C. Também foi determinado que uma civilização subterrânea desconhecida no Peru pode ter desenvolvido conhecimentos metalúrgicos avançados, controlando técnicas de soldagem e temperaturas. Especialistas dizem que essa civilização se tornou precursora na gestão de joias, dedicada ao processo de refino. Achados arqueológicos têm um grande impacto. O responsável pelo projeto de conservação de Chavin e pelo programa de pesquisa arqueológica é o antropólogo e arqueólogo John Hick. Em sua declaração mais recente, ele foi direto: seria realmente interessante descrever com mais detalhes o que os robôs com câmeras minúsculas viram até agora. Até 3 níveis subterrâneos diferentes são exibidos dentro do complexo arqueológico, onde várias galerias espaçosas podem ser vistas. Da mesma forma, a câmera capturou objetos de cerâmica e o que pareciam ser cemitérios. Este pode ter sido o local onde esta antiga sociedade escolheu realizar rituais funerários. Existem outros aspectos muito interessantes e esclarecedores deste mundo subterrâneo. Os cientistas conseguiram coletar amostras do que deveriam ser restos humanos, que estavam bem preservados. Embora existam há séculos, alguns navios também foram encontrados em boas condições. Contribuições de civilizações antigas. Chavin de Huántar é considerado o complexo arqueológico mais importante da região de Ancash. O edifício original centenário tem 2 magníficos templos. Hoje, apenas algumas partes delas são apreciadas, embora em bom estado de conservação. De acordo com os registros de diferentes historiadores e pesquisadores em casa e no exterior, a cultura Chavin fez contribuições significativas para a futura civilização. Além disso, sua influência em outras culturas também foi demonstrada, especialmente nos campos da arquitetura e da religião. Quando tudo indicava que já se sabia o suficiente sobre essa antiga civilização, surgiu a descoberta deste mundo subterrâneo. Exatamente sob o solo, nas áreas adjacentes à praça circular do complexo, foram encontrados os túneis do que hoje é conhecido como o enorme mundo subterrâneo de uma civilização desconhecida.